A transformação urbana tem sido um dos reflexos mais visíveis do crescimento econômico, onde novas infraestruturas e projetos habitacionais sinalizam dinamização e investimento. Em Moçambique, a arquitetura assume um papel estratégico nesse processo, organizando o desenvolvimento das cidades, valorizando o território e gerando impacto econômico. Apesar desse potencial, o setor enfrenta desafios significativos, com limitações financeiras, dificuldades de acesso ao crédito e elevados custos operacionais. Leonardo Duarte Mário, CEO da LDM Arquiteturas, partilha os desafios de consolidar e sustentar uma empresa no mercado exigente, onde criatividade, gestão e resiliência precisam caminhar juntas. Boa tarde, Leonardo. Permita, antes de mais, agradecer por receber a Amaraba Capital Builder aqui na LDM Arquiteturas e explicar que a ideia desta visita prende-se essencialmente pelo facto de compreender a história e a evolução empresarial da LDM. De onde é que ela começa? Como é que ela começa? O que motivou a criação desta empresa? Foi uma necessidade pessoal? Uma necessidade do mercado ou uma lacuna do setor? E também perceber se está satisfeito com o edifício que circunda o seu negócio numa perspectiva financeira. Então, é o que queremos aqui saber hoje. Muito obrigado por isso. Começar a falar um pouco da LDM, como é que ela surge. A LDM surge de um sonho, né? Vou falar assim, um sonho que ainda não tinha bases, mas depois foi consolidado, tendo em conta aquilo que era a minha situação na altura, é onde comecei a levar a sério. Antes pensava como um segundo plano de vida, porque eu pensava que ia me formar, depois ter um emprego de imediato. E nesse processo eu fui construindo a LDM, junto de algumas pessoas muito especiais. Lembro de uma pessoa que até hoje nunca nos largou. Foi assim, a LDM começou de casa, com um sonho, e depois tornou-se num propósito. Falar assim, um propósito que já é esperança para vários jovens, né? Mas começou com uma necessidade de ser pessoal, um sonho, e fomos crescendo aos poucos. E ela surge basicamente em 2018, né, oficialmente, mas posso dizer que ela já existe desde o meu DNA. E a LDM, como muitos pensam, não é Leonardo Duarte Mário, mas é Line Design Minimalist. Este é que é o significado da LDM, né? Nós focamos um bocadinho no design minimalista, pensamos que está associado ao essencialismo, aquilo que é o básico que as pessoas precisam, mas também tem que ser confortável e esteticamente agradável também. Então a LDM não está para simplesmente fazer arquitetura, mas também para tornar a arquitetura o essencial, aquilo que é a necessidade das pessoas, e de forma confortável nós termos espaços agradáveis, espaços que possam ser sempre replicáveis com o tempo, e sejam espaços atemporais, basicamente assim. Então a empresa surgiu numa época em que termina a faculdade e vê a necessidade de empreender. Hoje havia uma certa dificuldade de engrenação no mercado de trabalho. Exatamente. Tanto que, vamos dizer, o mercado de trabalho está desafiador. Então uma das motivações é nós só temos a certeza de que vai acontecer se continuarmos a movermos. Então foi assim que a LDM foi se construindo e até hoje tem se movido. Diante das incertezas, vamos dizer assim, do ambiente total de negócios, é preciso nós continuarmos a acreditar e a seguir. E com muito desafio, muitas lutas, nós temos conseguido nos manter. Não é fácil, claramente, mas é basicamente isso que nós temos avançado. E atualmente, qual diria que seria o principal foco da LDM? Seria obras públicas, ou residências unifamiliares, seria obras
comerciais? Qual é o principal foco atualmente e qual é o vosso público-alvo? O nosso público-alvo está muito associado à necessidade que nosso país tem neste momento e a necessidade, diríamos, que é a maior demanda. Nós temos um problema da habitação que vamos dizer, é crônico e já existe já há bastante tempo. Então, nosso maior foco, vou dizer assim, numa gama de hierarquia, é projetos residenciais, vou dizer, projetos dos nossos clientes privados, com foco sempre na situação que tem acontecido, né? Olhar um pouco para questões de resiliência, olhar um pouco para questões de economia, porque as pessoas hoje têm um grande desafio que os preços dos materiais não são como antes. Está muito mais difícil de construir hoje, está muito mais desafiador, então o nosso foco é pensar um pouco como é que nós podemos facilitar e ajudar as pessoas a obterem, a concretizar os seus sonhos de ter uma casa própria, de ter um empreendimento, né, construindo, tendo em conta aquilo que é a realidade atual, que os preços estão desafiadores, que o mercado em termos de mão de obra também está desafiadora. Nós temos ainda mais problemas em termos ambientais, mais desafios para resolver ligados à água, problemas de inundação. Então é preciso que nós, como profissionais, também começamos a olhar isso como um plano de longo prazo. Falo um plano, um master plan que nos permite ir fazer uma implementação de longo prazo. Porque as pessoas têm vontade, até têm planos e conseguem até executar os seus projetos, mas é preciso ter uma orientação certa, e uma orientação também profissional para não haver desperdícios e diminuírem também os seus riscos quando vão fazer os projetos. Então, o nosso foco está assim ligado a projetos particulares, porque se nós tivermos as pessoas a viverem confortável, nós estamos a dizer que as pessoas vão ter mais qualidade de vida e vão poder também ter maior força para produzir, e isso depois vai nos dar sempre maior segurança de que nós podemos sim focar em projetos institucionais, também fizemos projetos privados, em ONGs, então basicamente fizemos tudo, mas sempre olhando um bocadinho mais para este lado. Bem sabemos, no contexto atual em que encontramos, o setor em que opera é bastante competitivo. O que diria que diferencia a LDM de outras empresas que estão no mesmo ramo? O nosso diferencial está muito ligado à excelência. Não importa o nível ou a dimensão do trabalho, nós queremos sempre garantir a excelência na sua execução. Por isso é que nós estamos muito agarrados à qualidade. A qualidade e falo racionalidade também do projeto. Pensar que o projeto tem que ser agradável, tem que ser esteticamente atrativo, mas pensar que o projeto, antes de ser esteticamente atrativo, também tem que funcionar e tem que satisfazer os clientes e responder àquilo que são as suas necessidades. É uma premissa. Então, o nosso diferencial está ligado com a excelência, né, que é o básico. Nós costumamos falar aqui que fazer bem feito é o nosso básico, é o nosso piso. Então, se for melhor ainda, todos ficamos felizes. Bom, voltando um pouco para a criação da LDM, esteve aqui a explicar que a vossa atividade remonta desde 2018 e que foi uma necessidade pessoal de abrir a empresa. Eu gostaria de perceber como é que foi esse processo. Como é que foi o arranque financeiro? Olha, saiu da faculdade e decidiu que gostaria de empreender e tornar-se, acredito que hoje é uma pequena e média empresa, entrar no ramo das PMEs. Como é que foi esse processo? Como é que foi o arranque financeiro? Teve alguma ajuda familiar? Recorreu a um crédito bancário? Recorreu a poupanças? Recorreu a uma proposta de investimento? Como é que foi a fundação e a criação desta empresa? Teve um processo que hoje me lembro como uma trajetória firme, né, vou dizer assim. E a LDM surge assim como capital, vamos dizer, próprio, né, em que teve bastante ajuda, vou dizer assim, dos meus familiares, de amigos próximos,
a ajuda que vinha em termos de ideia, a ajuda que vinha sempre em termos de incentivo, que não, tens de criar. Recordo-me, tem um tio que até disse que não te preocupes em ter escritório agora, os teus clientes vão fazer ter escritório. Ou seja, primeiro foca-te em resolver o problema das pessoas, foca-te em satisfazer, fazer os projetos, não importa onde estás. Depois vais ter uma necessidade de atender as pessoas e aí sim o escritório vai surgir, porque tu já precisas de ter um local para receber essas pessoas e depois estruturar isso numa firma. A LDM surge necessariamente como uma empresa individual, registrada como uma empresa individual, e a empresa individual depois passa a ser limitada, vamos dizer assim. Quando nessa altura eu convido uma das pessoas que trabalha comigo a tornar-se sócio. Bem, então ela surgiu primeiro como uma empresa individual, em que nós fizemos o registro, etc. E depois, isso em 2023, 2022, nós tornamos a limitada, mas pelo compliance e por aquilo que era a nossa ambição, os projetos que nós queríamos começar a lidar, que era necessário ter uma estrutura de uma empresa limitada com departamentos, com equipa já estruturada, para podermos lidar com esse tipo de projetos. E na sua perspectiva, neste processo todo, 2022, a empresa tornou-se limitada, adquiriu um parceiro, mas antes disso era uma empresa unipessoal. Neste processo todo, qual é que, na sua perspectiva, foi uma das maiores dificuldades e que pode ser de várias outras PMEs que estão a surgir? Uma das maiores dificuldades, eu diria, que foi necessariamente ter todos os recursos prontos ou disponíveis para fazer tudo aquilo que é o processo de registrar uma empresa, de constituir, ter equipamento mínimo para trabalhar, ter a estrutura toda ela organizada. Um dos desafios foi mesmo este, que era, nós tínhamos que fazer um plano que era implementar um elemento por mês, né? Primeiro é fazer a reserva de nome, tem o seu custo, depois tem que fazer o boletim da República, tem que fazer os alvarás, etc. Todo esse processo são custos, então não era possível fazer tudo de uma única vez. Recordo-me que fizemos a reserva de nome, ficamos algum tempinho, aquilo tem um prazo, depois tratamos os alvarás, tratamos o boletim, tratamos também os livros de registros financeiros, todos esses processos de forma progressiva. Então, não foi um processo que digamos assim, teve um início, um fim muito específico, foi feito todo ele de forma contínua. E nós sentimos que este é um dos maiores desafios até hoje, que é, eu costumo dizer, se nós tivéssemos assim facilidades de parcerias que nos pudessem alavancar, eu acredito que a LDM hoje estaria a empregar mais de 20 arquitetos. Com esse desafio, eu diria que com a estrutura que a LDM tem hoje, nós já chegamos a empregar 16, 15 arquitetos e engenheiros aqui de uma vez. Veio depois a crise, as manifestações, que depois por razões assim, tivemos que reestruturar. Alguns trabalham de casa remotamente, exatamente pelos custos que é manter o staff aqui no escritório. Mas sim, com uma estrutura bem definida, eu acredito que estaremos muito mais distantes ou muito mais sólidos, vou dizer assim. Então, um dos desafios tem mesmo ligação com disponibilidade de financiamento. Eu acho que sempre que tentamos, tivemos sempre barreiras, vamos dizer, desafios que nós ainda não tínhamos essa possibilidade de estar. E fomos continuando a caminhar assim. E atualmente, como é que a LDM, neste contexto que falou de dificuldade de acesso ao financiamento e outros problemas que já enfrentou no seu percurso, atualmente como é que vê a saúde financeira da empresa? Como é que financia as atividades e os novos projetos que vão surgindo? Ok. Nós temos um sistema que é sempre focado na segurança, na incerteza, vamos dizer assim. Aqui adotamos dois sistemas. Nós temos um número mínimo de projetos que nós devemos fazer mensalmente. Então, tecnicamente e operacionalmente,
nós duplicamos, né? Acionamos mais uma base desta meta de projetos, que é para assegurar em épocas em que não é possível, porque aqui existe um grande desafio no setor, vamos dizer assim, da arquitetura de projetos, que é os clientes não pagam todos ao mesmo tempo. Tu crias uma estrutura, né, de projetos, um certo número de projetos que tem que acontecer no mês, que este mês já está todo ele direcionado para o teu staff, para a empresa funcionar, todo operacional. Só que acontece que esse ciclo ainda não é um ciclo, vamos dizer, fiel, porque depende também daquilo que é a disponibilidade dos clientes. Então, antes mesmo de nós avançarmos, nós não fizemos nenhum projeto assim, sem acordos que nos permitem ter segurança para garantir o mínimo. Então, se nós garantimos o mínimo, nós funcionamos. E se nós garantimos o razoável, que diria a outra parte, assim, de financiamento por parte de projetos pequenos, por aí, nós estaremos a funcionar muito bem. Mas muitas vezes, pelos atrasos ligados depois à indisponibilidade, à falta de muito, assim, de um compromisso muito certo por parte do cliente, por parte de fornecedores, um sistema todo que falha. Então, às vezes tens de ver com o mínimo por um período que não deverias. Então, é aí onde reside o maior desafio. E nesse contexto, por exemplo, é aí onde nós teríamos, por exemplo, fundos de caixa ligados ao financiamento, que depois poderiam impulsionar ou salvaguardar em momentos como este. Então, o funcionamento de uma empresa não é necessariamente que eu faço um projeto, cobro por ele, recebo o pagamento, a empresa vai funcionar. É preciso ter fundos de segurança, é preciso ter fundos de emergência, é preciso ter fundos até, vamos dizer assim, para investimentos que se vão salvaguardar épocas não favoráveis. Por exemplo, uma época em que existe crise, uma época em que o sistema não há circulação, vamos dizer assim, de divisas no mercado, o que significa que os clientes perdem a capacidade de compra ou de aquisição de projetos, o que significa que, por mais que tenhas um acordo já firmado antigo, provavelmente o que vai acontecer, se um cliente fez uma promessa de um pagamento e as divisas sumiram no mercado, significa que ele pode, de certa forma, estar impossibilitado de cumprir com o pagamento. Logo, isso vai afetar diretamente a empresa, vai afetar diretamente o sistema de funcionamento da empresa. Então, os problemas assim, econômicos do país chegam a afetar até o mínimo do empreendedor, exatamente por isso, porque é um ciclo que está todo ele dependente um do outro. Então, nesses processos, eu acredito que os financiamentos, acredito que seriam como bolas de oxigênio para garantir que o sistema assim, operacional de qualquer empresa ou qualquer empreendedor, qualquer negócio dar continuidade sem ter que esperar. Então, também já falar que temos aí a garantia dos projetos que já foram pagos uma percentagem funcional. Depois temos a garantia dos projetos, estes mesmos projetos que vão ser pagos para impulsionar. Depois temos a garantia de financiamentos que servem como fundos de emergência, para além de uma taxa de valor dos projetos ser também canalizada para emergências. Mas financiamentos já vão garantir que o operacional funcionasse como se fosse capital de giro. Não entendo muito bem desses termos, mas penso que seria mais ou menos nessa vertente. Falando aqui em crescimento e as perspectivas que tem para Moçambique, eu gostaria de saber das perspectivas que tem para a LDM nos próximos 5 anos. Qual é o plano? Pensa em expandir? Está satisfeito? Qual é o vosso objetivo nos próximos 5 anos, assim, podia dizer? Sim, nós temos objetivos focados no crescimento. Pensamos sim em expandir. Como falei antes, um dos meus focos enquanto gestor é garantir que a LDM possa empregar o maior número de profissionais.
né, até 2030, nós gostaríamos de ter aqui um grande número de profissionais. Estamos a falar no mínimo 30 arquitetos aqui a trabalhar. Isso seria um grande feito. E para tal é preciso nós olharmos com um plano muito sólido sobre isso, porque sem esse plano nós não conseguimos avançar, não conseguimos alcançar assim esta meta. Mas sim queremos expandir. Isso será possível com parcerias, será possível com acordos bem feitos e também estratégias que permitam um crescimento exponencial. Né? Por isso que o crescimento pode ser lento, mas desde que ele seja sólido e garanta que esse plano se concretize, nós estaremos felizes. Para as PMEs, as dificuldades que enfrentam atualmente é mesmo a questão de financiamento. E muitas delas recorrem a microcréditos. Sabemos que temos mais de 2.800 microcréditos aqui em Moçambique. E outras recorrem ao financiamento bancário, o que não é mau. Então, mas tem suas contrapartidas. Tem os juros, os pagamentos periódicos e o risco está totalmente na empresa. Mas também é importante aqui, permita-me dizer, temos duas perspectivas não muito conhecidas, mas que se funcionam muito bem, funcionam como motor que impulsionam o crescimento das PMEs. Estamos a falar dos Business Angels, que são anjos de negócio, e Ventures Capitalists, que são sociedades de capitais de risco. Os Business Angels são pessoas ou investidores que acreditam no seu negócio, acreditam na tua ideia, não tens ainda nada estruturado, é só uma ideia, é um conceito e eles contribuem com o seu investimento e também contribuem com o seu intelecto, o seu conhecimento, os seus contatos, que é para garantir o retorno. E depois temos os Ventures Capitalists, que são empresas, são sociedades capitais de risco, que investem também nas pequenas e médias empresas ou em startups, mas elas entram quando as empresas estão minimamente estáveis. Então, quando elas veem um potencial nessa empresa, elas entram. Claro, a empresa tem que submeter um plano claro e detalhado de expansão. Então, mas essas duas perspectivas que aqui falei, Business Angels, anjos de negócio, e Ventures Capitalists, acreditam no empreendedor, acreditam na ideia e contribuem com o seu intelecto, com contatos. E é uma combinação perfeita e funciona muito para as PMEs nos mercados maduros. E aqui falou que teve apoio dos seus familiares, com ideias, e alguns investiram com alguns valores, funcionaram na altura para si. Essas pessoas funcionaram como os seus Business Angels. E vou deixar aqui só um exemplo claro para que perceba. Acredito que a LDM tem redes sociais. Exato. E conhece muito a Meta. Só para perceber, a criação do Facebook foi através de um Business Angels. Na altura, quando o Mark Zuckerberg estava na universidade, ele criou o The Facebook. Ainda era um conceito, ainda era uma ideia. E o Peter Thiel, um venture capitalist Business Angels muito conhecido, investiu com $500 mil naquela ideia e está o que está hoje. E quando ele investe
ele conhecido, Peter Thiel, investem $500 mil na ideia. Aproximam-se outros venture capitalists, na altura o Accel Partners, e investiram com milhões. Por quê? Porque a Facebook já tinha o crédito reputacional adquirido pelo Peter Thiel. Então, este é o segredo para as PMEs. Se tu tens um venture capitalist, um business angels com uma boa reputação, então, automaticamente tu tens o crédito reputacional e isso cria mais transparência e mais vontade para as outras empresas de ventures capitalistas querem financiar a sua empresa. E quando ele sai do Facebook, acho que foi em 2022, sai com $400 milhões, mas ele só investiu numa empresa. Então as pequenas empresas, o modelo ideal, o motor para o desenvolvimento seria uma perspectiva de business angels e venture capitalists, e entram como parceiros e que acreditam no seu negócio e contribuem com o seu intelecto, as suas ideias, que é para garantir que o negócio cresça. Eles são muito conhecidos atualmente também como agentes de desenvolvimento. Exato. Então essa é uma ideia que é um motor, é um veículo para as PMEs. Não sabia dessas vertentes. Tanto que eu só conhecia, que já tinha falado que são os financiamentos, os que nós costumamos ver assim nas televisões, etc. Que existe fundo X, Y, Z. Então, muitas vezes a falta de informação ligada a essas possibilidades nos faz, vamos dizer assim, nos faz ir lento, né? Porque eu parto do princípio que ninguém está atrasado, né? Mas nós podemos impulsionar, alavancar mais, porque em vez de esperarmos um momento perfeito para nós empregarmos mais pessoas, nós podemos empregar mais pessoas agora. Se houverem condições, nós podemos empregar. O mínimo que está aqui foi construído aos poucos e com muito assim, sacrifício, mas é aquilo que nós gostaríamos, aquilo que eu gostaria em particular, é ver aqui jovens a trabalharem, motivados, a construírem também os seus sonhos, porque só assim nós vamos poder transformar a economia do nosso país numa economia robusta. Desde já, desejar os meus parabéns pelo percurso e por aquilo que está a fazer e pelo crescimento da empresa. E o nosso maior anseio, depois de ouvir essa grande história, é que daqui a 4 anos, em 2030, tenha pelo menos 30 jovens aqui a contribuírem para o crescimento desta pequena média empresa. Nós também agradecemos pela oportunidade de cá estarem e garantirem, por exemplo, um dia de aprendizagem que foi muito grato. Agradecemos pela vinda da Maramba, por nos ensinar sobre essas oportunidades.